Teve aquele episódio de racismo contra o atleta do Palmeiras semana passada, se lembram? Lá do Sub-20, o Luigi. Olha ele aí. Ele deu uma entrevista pro Fantástico ontem. E ele contou que ele já foi vítima de racismo em vários outros episódios ao longo da vida. Inclusive quando era criança. E ele acha que aquele choro dele, né, doído mesmo, que a gente sente junto, né, um choro sentido mesmo, né? Ele acha que tem conexão com as coisas que ele passou, inclusive quando ele era criança. De onde eu venho, eu sempre sofri um tipo de racismo que me incomodava muito. Onde eu entrava, em shoppings, com meus amigos da minha comunidade, era mal visto. Alguns seguranças seguiam a gente para ver o que a gente ia fazer. Nós entrávamos em lojas e não éramos bem recebidos, não éramos bem atendidos e isso sempre me incomodou muito. E um dia eu coloquei na minha mente que, como eu jogo futebol, só o futebol poderia mudar isso. E quando eu vi aquela cena, eu ouvi aquela pessoa me chamando de macaco, eu fiquei cego. Foi isso, porque ele projetou no futebol um jeito de ser inserido na sociedade, né? Que é o que acontece com muitos atletas, né? Os caras só são aceitos mesmo num restaurante chique, numa loja de carro importado, etc e tal. Se eles são pessoas que não são públicas, eles são seguidos na loja, né? Em muitos episódios. São confundidos com ladrão, etc, né? Aí quando o cara vira famoso, né? O cara entra na loja, no restaurante e fala assim, pô, aquele ali é o jogador do Palmeiras, é o Luigi, marcou gol ontem, fez isso. Aí né? Aí ele não é perseguido, ele é bajulado, né? Então o Luigi pensou isso, ele falou assim, porra, como é que eu vou sair dessa situação aqui, dos caras ficarem me seguindo no shopping, achando que eu sou ladrão, não deixarem eu entrar na loja, eu vou virar jogador de futebol. E ele virou jogador de futebol, e não é um jogador de futebol qualquer, tem um passe avaliado em muito dinheiro, aí é tido como um cara que tem tudo para ser brilhante, ele é um atleta em formação ainda, né? E aí quando ele chega no futebol, o cara começa a chamá-lo de macaco na arquibancada. Muitas pessoas me mandaram mensagens, muitos famosos me falaram para eu continuar do jeito que eu falei da entrevista, para eu ser forte, não desistir, não ficar para baixo. E foi o que eu falei, serei forte. E isso só me fez ter mais vontade de vencer, mais vontade de mostrar meu amor pelo futebol e pela minha cor. Quando acabou o jogo, eu só chorava. Todos vieram me consolar no vestiário, mas eu só chorava, relembrando aquela cena a todo momento, o sinal de macaco. Eu não parava de chorar, não conseguia. Eu nem vou lembrar da pergunta, do rosto do jornalista. O que vinha na minha mente era o cara fazendo o sinal de macaco. E isso é super frequente aqui, né? A gente falou semana passada, acho que foi no programa que veio o Eduardo Castro. É muito frequente em competição sul-americana aqui, né? E não só na Argentina, por exemplo, um país em que há poucas pessoas pretas, né? Porque alguém poderia usar esse argumento, que é um argumento pífio, mas... né? Na Colômbia, no Equador, há indígenas, há pretos, há pardos, como aqui também, né? E tem muito brasileiro vítima de racismo, ou de torcedor peruano, por exemplo. Aconteceu recentemente, eu até citei isso aqui com o Eduardo, um integrante de uma comissão técnica de um time do Peru, que veio jogar aqui no estádio do Corinthians, foi preso, né? E eles não entendem. Mas por quê? Pô, qual o mal? Não, ele não é preto. Eu não estou sendo racista, isso é uma brincadeira. Para nós aqui, nós também temos episódios de racismo entre nós. Mas para nós aqui, nesse aspecto, é importante ressaltar, a gente é uma espécie de exemplo aqui na nossa região, né? Porque para nós é crime, né? Então, assim, o cara comete racismo, ele é racista. Mas para nós aqui é crime. Injúria racial, inclusive, está equiparado ao racismo. Então, tem consequência o que o cara faz, né? Se um torcedor vai para uma arquibancada hoje no Brasil, torcedor brasileiro, e faz o que fez aquele cara contra o Luigi, para um atleta, ele vai para cadeia. É cana no cara, né? E nesses outros países, ou não tem lei, ou é uma coisa meio difusa, né? Meio no ar. Chama a Secretaria de Cultura, como é no Paraguai. O Eduardo Castro até nos lembrou aqui aquele episódio, aquele dia, né? No Paraguai você tem que chamar a Secretaria de Cultura. Viu? Que sentido faz isso, né? Então a Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela tem um problema. E ela parece ignorar esse problema. Porque, por exemplo, qual a punição? O Palmeiras e a CBF queriam a exclusão do Cerro Porteño do campeonato. O Cerro Porteño é o time para o qual o racista torce. E aí aparece a Conmebol e aplica uma multa de $50 mil no Cerro Porteño
e manda eles jogarem de portões fechados, o que é um negócio completamente sem conexão com a gravidade do crime, né? É uma pena sem conexão com a gravidade do crime. Ainda hoje eu estava vendo um levantamento à tarde no Sport TV. O São Paulo tomou uma multa, por exemplo, da Conmebol de $75 mil por sinalizador na arquibancada. Ou seja, teve uma multa também mais cara do que os $50 mil por atraso de 1 minuto para o time entrar em campo. Ou seja, para a Confederação Sul-Americana de Futebol, é mais grave, gera uma multa maior um time se atrasar 1 minuto para entrar em campo ou a torcida soltar sinalizador na arquibancada do que o cometimento de um crime de racismo contra um atleta, né? Isso está muito à medida de o porquê essas coisas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. Só tem uma pista aí, tem uma chave que eu acho que é uma chave que quando ela for descoberta, as coisas vão começar a pegar. Tem patrocinadores da Conmebol, porque se vocês perceberem, na hora da entrevista do Luigi, que quando ele está chorando, ele está na frente de um banner, que é o banner dos patrocinadores, né? E aí fica ruim, né? Porque vincula a marca do patrocinador ao... Vincula não, né? Porque o patrocinador não tem nada a ver com isso, né? Mas fica ruim. O patrocinador não está pagando uma grana monstro para bancar um campeonato, para a imagem dele aparecer nesse momento. Ele não quer isso, ele está certo em não querer, né? Mas apareceu. E alguns patrocinadores que estão aí ao fundo se manifestaram em rede social. Não compactuamos com racismo, não toleramos isso e aquilo. Então vai chegar uma hora que vai apertar, como costumam dizer, aquele velho chavão, né, no único órgão humano que de fato sente dor, que é o bolso, né? Então talvez o caminho seja esse. A hora que os caras que botam o nome no torneio, os caras que bancam o torneio falaram assim, não, pera um pouquinho aí, você vem aqui me pedir dinheiro, é uma montanha de dinheiro, eu estou disposto a entrar nessa porque eu quero minha imagem divulgada aqui, mas não dá para toda hora você ficar colocando o nome da minha empresa no meio desse lamaçal todo, né? Acho que talvez esse seja o caminho. De resto, minha gente, não dá para esperar nada nesse pessoal. De onde menos se espera, nada sai, como costuma dizer também aquele velho ditado. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.